Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo. Esse vídeo para falar um pouco a respeito aí do concurso de professores do estado de São Paulo, ok? Bom, então a gente vai falar a respeito da liminar que a POSP conseguiu a respeito da gravação dos vídeos, ok? Então vou compartilhar aqui com vocês, falar um pouco dessa liminar. Se você está passando a primeira vez aí no nosso canal e não é inscrito, eu convido você a se inscrever para ajudar também a divulgar aí o nosso trabalho, a gente poder crescer e trazer as informações de concurso, ok? Então, a gente pede esse voto aí de confiança de vocês, porque tudo que surgir do concurso, a gente vai procurar trazer e falar aqui para quem está participando, né? A gente tem em torno lá de 130 mil aprovados, ainda agora com mais o recurso, então a gente convidaria você aí a dar esse voto de confiança para a gente, que a gente vai estar acompanhando o concurso. Inclusive, as próprias pessoas do concurso acabam trazendo novidades e a gente compartilha aqui, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a respeito dessa liminar. Bom, gente, então, estou falando aqui a respeito de uma ação que a POSP moveu, tá? Então, requerente aqui a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, tá? Tem o nome do advogado e requerido Fundação VUNESP, tá? Então, a POSP, ela moveu uma ação aí e muitas vezes a pedido dos próprios professores, tá? Por isso que eu digo assim, sempre é bom, quando você for professor, ser associado a um sindicato, tanto do Estado, que é a POSP, como da prefeitura, o CIPEM e a Profem, tá? Na prefeitura, no caso, são até sindicatos fortes aí, que conquistam as coisas, porque é um sindicato forte. Então, quanto mais professores se associarem, melhor, tá? Então, tem aqui um pedido, ó, foi concedida uma medida liminar, tá? O que quer dizer essa medida liminar? A POSP, ela está entrando lá com uma reclamação dos professores que gravaram lá as videoaulas, tá? Teve muita gente que foi reprovada, às vezes tem briga entre professores. Outro dia o rapaz até falou, eu acho, assim, complicado ficar brigando, porque tem gente que na videoaula vai ter razão e tem gente que não tem. Mas se tem uma pessoa injustiçada, né, gente, a gente tem que se pôr no lugar também e pensar, poderia ser eu injustiçado, então eu ia ter o direito. Então essas coisas são normais, tá? Não adianta ficar brigando professor com professor. Na verdade, muitas vezes isso é culpa da própria banca, que cometeu algum erro, como a banca do concurso da prefeitura, que está fazendo um ano o concurso e não chama. O pessoal também está desesperado, porque agora saiu uma renovação de contrato dos professores contratados. Então, o pessoal, pô, e como que ficam os concursados? Então, a gente está procurando aí algumas informações também para gravar um vídeo. A liminar, tá? Então, ó, visto sindicatos professores, a POSP ajuizou a presente ação civil pública de cunho desconstitutivo, vai falando aqui, né? Alegando, em suma, que as requeridas são responsáveis pelo concurso público para provimento de 15 mil vagas, está falando da VUNESP, né? Aí eu vou deixar esse link na descrição, quem quiser acessar depois, acessa, mas ele fala, alegando aqui 15 mil vagas do concurso de ensino fundamental e médio estadual de ensino. No entanto, a ilegalidade na etapa denominada videoaula. Está reclamando lá da questão da videoaula, que algumas pessoas se sentiram injustiçadas, posto que tal condição fere o princípio da isonomia de condições entre concorrentes, porquanto transfere toda a parte de captura e envio de vídeo para os concursados. Então, está alegando aqui que isso foi transferido para os concursados. Assim, tem muita gente que não conseguiu, né? Tem professor que se atrapalhou, e aí eu não vou entrar no mérito o que, que acontece, principalmente depois da questão da pandemia. O professor
teve que trabalhar com ferramentas digitais, mas teve professor que se enrolou, atrapalhou. O que importa em grande disparidade decorrente da atual diferença dos recursos particulares disponíveis para cada candidato, os quais, além de gravar o próprio vídeo, devem implementar o upload em consonância com certos critérios técnicos que vão muito além das especificidades inerentes ao cargo para o qual postulam vaga. Então, eu não sou do direito, mas está alegando aqui, às vezes o professor tinha que fazer o upload, colocar o vídeo, talvez não tenha colocado numa configuração correta, e que isso o professor talvez não tenha recebido treinamento, não sei, né? O que aconteceu. Destaca o número desproporcional e assustador de reprovados, ou seja, mais de 29 mil candidatos tiveram nota zero ou insuficiente, dos quais 27.150 tiveram seus recursos indeferidos, né? Ó. Então, aqui ele até fala o número de pessoas que entraram com recurso. Eu acho que foram aprovados em torno de 130 mil e tem 27 mil aqui que foram indeferidos, sem motivação e sem que lhe fossem disponibilizados os espelhos das provas. Então, isso também, né? Você entra com recurso, teria que a banca justificar qual o ponto que a pessoa foi indeferido por quê? Aonde você errou? Isso eu acho correto, que tenha uma resposta, né? Porque hoje é o colega, amanhã pode ser a gente, que é eliminado e vem uma resposta automática, tá? Vou falar para vocês, eu prestei o concurso da prefeitura, era, eu fui reprovado em um item da prova prática, não estava de acordo, entrei com o recurso e foi indeferido. E veio uma resposta padrão. Matemática, eles reprovaram 40% dos professores na prova prática, enquanto o PEIF passou 99,8%. O grau de exigência lá em matemática foi grande. E eles deram uma resposta padrão, que tinha 3 avaliadores lá e a nota era aquela. Então, muitas vezes o injustiçado é a gente, tá? Eu passou o concurso, provável, a questão da prefeitura, talvez eu prestei, mas talvez não ingressaria, né? Uma coisa que, mas eu fiz para passar, mas ia ser uma decisão complicada eu tomar, pela questão salarial, mas aconteceu. Eu tive uma resposta lá, nesse recurso meia automática, tá? Então o que eles estão alegando aqui é que eles queriam, os motivos, né? Indeferidos sem motivação, que fossem disponibilizados espelhos, o que inclusive inviabilizou o correto manejo dos recursos administrativos. Essa ausência da disponibilidade dos espelhos denota ausência ou insuficiência de preparo para a realização da correção das provas, né? E aí ele pede, portanto, em sede de liminar, a imediata suspensão da exigência. Então, vocês podem ler aqui, eu vou deixar esse recurso aqui na descrição. Quem quiser acessa, dá uma lida, né? Tem alguns itens jurídicos aqui, não sou propriamente advogado, mas foi concedida uma liminar. O que acontece? O governo, só para a gente pensar, o governo pode cassar essa liminar, que é comum, né? E vai ficar essa briga. Talvez essa briga fique travando o concurso e talvez o próprio Estado resolva aceitar esses recursos. Fala, não, vamos resolver isso. Então, a gente teria aí mais 27 mil, passaria para 150 mil aí, professores concursados, teria que sair uma nova classificação, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Uma liminar dar uma parada lá no concurso, ó, vamos discutir isso. O governo simplesmente pode falar com outro advogado e num outro fórum e caçar essa liminar e falar que dá continuidade. A POSP vai ficar brigando. Então, a POSP, sindicatos dos professores, os professores estão se sentindo injustiçados, estão entrando com uma ação, né, para rever isso. E o governo pode caçar liminar. Aquela questão jurídica aí que talvez algum advogado possa explicar melhor.
Mas saiu isso, ó, 15/12, foi ontem, tem uma liminar, então está parado lá. Quanto tempo? Não sabemos, tá? Então, essa questão aí, eu estou trazendo o vídeo mais para informar essa questão. As pessoas que entraram com recurso passam a ter uma esperança, as pessoas que já estão aprovadas passam a ficar bravas porque estão na ansiedade, mas isso é comum, tá? Acontecer. E até porque é um número grande de reclamações, né? 27.150 tiveram seus recursos indeferidos. Então, essas pessoas, muitas vezes, a POSP aqui, mas as pessoas juntam, pegam um bom advogado, a gente não sabe o que vai acontecer. A informação de momento, que todo mundo está aguardando, o que acontece, tanto do Estado como da Prefeitura, o do Estado é que tem essa liminar, né? E a liminar referente ao quê? A videoaula. As pessoas não estão de acordo com o indeferimento, até porque esse indeferimento não chega uma motivação, né? Não está lá um espelho falando, ó, você foi indeferido, você foi desclassificado por tal coisa, que eu acho justo, gente. Independente, quando tem o recurso, eu acho justo que venha falando o que foi, tá? O da prefeitura, por exemplo, quando eu entrei com o recurso e fui falando, fiz uma página, cada item do meu plano de aula, falou, ó, não, veio uma coisa padrão. Teve 2 avaliadores, um tinha aprovado, o outro não, ele fala isso, mas depois eu descobri que é uma resposta padrão, e tinha um terceiro que concordou com a eliminação. Então, era essa a justificativa. Não falava, ó, em tal minuto, porque tem aula gravada lá, eles gravaram. Em tal minuto você errou de tal jeito, porque eu fiz o meu recurso falando, ó, em tal minuto, de acordo com o plano, fiz tal coisa. Mas não resolveu, tá? Só que não teve o CPEM, não teve, acho que um número grande de professores para o CPEM ir lá e defender o professor, né? E aqui a POSP está fazendo isso. Então, eu sei que é complicado, tá? E as pessoas falam, o professor não saber gravar um vídeo, não saber fazer o upload da coisa nesse mundo hoje. Não vou entrar nessa discussão, tá? Acho que tem um pouco de razão, mas também não é uma obrigação do professor, né? Talvez por isso que a prefeitura fez a gravação. Então é complicado. E aí é questão de direito, cada um vai puxar para o seu lado. Eu fiz esse concurso do Estado, não foi para ingressar, foi para participar, eu fui classificado, não vou ingressar, já falei, tá? Mas a gente está acompanhando aí, ok? Então a novidade que tem desse concurso, dessa data recente, é essa liminar. Quer dizer que vai travar? Não, a liminar pode ser caçada rápida, tá? Mas pode ficar esse jogo de caça, entra o outra, fica caçando, até que alguém fala, não, vamos fazer um acordo, né? Para que a coisa ande. Mas dá uma paradinha aí, tá? Então, assim que, se a gente tiver alguma novidade a respeito dessa liminar, a gente volta a falar aqui no vídeo, tá? Então, peço mais uma vez aí que você se inscreva, pois assim você vai estar recebendo o vídeo ou alguma informação do concurso sempre que a gente estiver, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.